Então, eu sou Luiz Villanova e autorizo essa gravação aqui para vocês colocarem no canal de vocês lá do YouTube. Então, sou Luiz Villanova, sou médico, fiz residência de clínica médica e de medicina intensiva, mas atualmente, apesar de trabalhar com UTI todos os dias, tenho minha parte de estudos virada para medicina humanitária, medicina de expedições e áreas remotas. Então, vou falar um pouquinho sobre medicina humanitária, e aí, no final, a gente faz um debate aí, se vocês tiverem dúvidas e tudo mais. Um bate-papo tranquilo aqui. Então, primeiro, assim, qual que é a diferença de medicina humanitária e medicina de expedições? Porque a gente, às vezes, confunde uma com a outra, e essa confusão acaba sendo porque são duas especialidades médicas, vamos dizer assim, que não existem no Brasil, mas são duas especialidades que elas são subdivisões da medicina de áreas remotas. Outra especialidade que não tem no Brasil, a gente tem uma sociedade brasileira de medicina de áreas remotas, mas não é reconhecida como especialidade médica ainda. Mas essas duas, elas fazem parte aí do escopo da medicina de áreas remotas, então por isso que a gente confunde um pouquinho mais, mas vamos lá. Qual que é a diferença? Então, a medicina humanitária, ela é universal, acaba sendo meio estranho falar universal, falando medicina e tudo mais, mas ela vai abranger todo mundo num determinado espaço. E onde que esse espaço que a medicina humanitária ela vai funcionar? Ela vai funcionar praticamente em três ocasiões. Conflito, desastre e deslocamento. Então, dependendo de onde ela estiver indo, conflito, desastre e deslocamento, a gente vai utilizar o termo de medicina humanitária se a gente estiver em um local remoto. É difícil a gente falar medicina humanitária no Brasil porque, conflito. A gente não tem conflito. Se a gente pega o conflito na Síria, conflito no Iraque, conflitos em determinadas regiões da África, é uma coisa, a gente acaba não tendo conflito aqui. Tá, então essa parte da medicina humanitária para o Brasil acaba não existindo tanto. Desastre, pega os desastres ambientais aí, Japão, principalmente Ásia, alguns países da África, aqui na América Central, Haiti e tudo mais. O Brasil tem, a gente viu Brumadinho, viu alguns outros desastres naturais, não tão naturais, vamos dizer assim, Brumadinho, mas também, assim, a proporção não é tão grande. Brumadinho, quando você chega no local, mais as pessoas já faleceram, já estão mortas, do que você consegue ajudar alguém. Então, é diferente. Deslocamento, a gente tem os deslocamentos humanos, então, principalmente refugiados. Refugiados sírios, refugiados do Iraque, refugiados de regiões africanas. Nisso aí a gente tem que prestar atenção, porque a gente tem um país aqui do lado, Venezuela, onde nos últimos anos tem um dado aí que eu vou mostrar mais para frente, mas isso já está desatualizado, já são mais de 5 milhões de deslocados da Venezuela. E geralmente os deslocados, eles vão para regiões próximas de onde eles estão, porque como eles vão a pé, não tem como a gente pensar que a distância, eles podem até chegar a distâncias grandes, mas primeiro tem que passar por quem está do lado. Então, Venezuela, a maior parte vai para a Colômbia e vai para o Brasil. Então, essa parte de deslocados, a gente tem que prestar muita atenção. Então, 5 milhões de pessoas já saíram da Venezuela e quem que abriga uma parte delas somos nós. Então, quando a gente pensa em medicina humanitária, é muito longe do Brasil, a gente não tem guerra, a gente não tem os conflitos, os desastres naturais não acontecem de tamanha magnitude, deslocamento não, deslocamento a gente está aqui do lado. E assim, a gente recebe povos da África, a gente recebe povos do Oriente Médio, o Brasil acaba acolhendo todo mundo. Então, deslocamento, a gente tem que prestar atenção. Então, medicina humanitária entra aí como se não é vista ainda no Brasil como uma especialidade médica ou algo do tipo, é bom começar a pensar nisso, porque a gente vai receber cada vez mais refugiados, mais deslocados. E onde ocorre, já tem esse conflito, já tem esse desastre, já tem esse deslocamento, então são ambientes instáveis ou caóticos, e assim, como é instável, caótico, em áreas remotas, é levado à morte e mortalidade. Então, a gente não tem como um refugiado no meio da Síria, se a gente pedir uma tomografia, fazermos cirurgias complexas, tratamentos mais elaborados. Então,
tem tudo para dar errado. Então, tá numa área de conflito ou desastre, tá num ambiente instável, tá numa uma região de alta mortalidade, porque tempo e recurso é insuficiente. Então, medicina humanitária é isso. Pega regiões em conflito, regiões instáveis, coloca isso com tempo e recurso insuficiente, que você vai observar uma alta mortalidade. Tem que ser assim? É difícil a gente mudar a parte da elevada mortalidade. A gente pode tentar diminuir um pouco, porque lembrando que estaremos em ambientes instáveis, que nosso tempo e nosso recurso vai ser insuficiente. Então, algumas variáveis aí a gente não vai conseguir alterar tanto, mas a gente pode realmente conseguir algum benefício em relação a tudo isso. Universal, porque assim, a gente está em conflito na Síria. Então a gente sabe que o governo da Síria, ele acaba sendo apoiado pela Rússia, os rebeldes da Síria acabam sendo apoiados pelos Estados Unidos. Se a gente monta um hospital, então Cruz Vermelha, Médicos Sem Fronteira, monta um hospital em alguma região da Síria, tem conflito entre os dois, nós somos os médicos desse hospital. Então, assim, se chega rebelde ou se chega alguém da guarda da Síria, a gente vai ter que atender da mesma forma. Seja rebelde, seja da guarda, seja alguém da comunidade, então algum civil, a gente atende da mesma forma. Então, por isso que é universal. Todo esse gráfico aqui eu quero destacar isso. Pensar que 1% da população mundial está deslocada. Então, se a gente pegar aí de todas as pessoas do mundo, 1% delas ela não está no seu país, ela não está na sua região, ela vai estar deslocada. Então, 1% de bilhões é algo grande. 85% estão em países em desenvolvimento. Nosso país está em desenvolvimento. Então, 85% dessas pessoas deslocadas estão nesses países. Opa, o Brasil tá nisso aí. 73% estão em países vizinhos. Opa, também. Tem a Venezuela, tem outros países instáveis aqui ao nosso redor que pode mandar essa galera toda para o Brasil. A gente tem que ficar atento. E desse dado de junho de 2020, da Acnur, 3,6 milhões de venezuelanos estão deslocados fora do seu país. Já passou de 5 milhões. A Acnur é o Alto Comissariado da ONU para Refugiados. Então, a ONU tem essa parte como uma agência dela que cuida só dos refugiados. Então, são dados da ONU, da Acnur. E junto com, aí reparem no título, resposta humanitária, não coloquei mais medicina humanitária, porque a medicina humanitária ela vai estar dentro da resposta humanitária. Então, a resposta humanitária é uma coisa gigantesca, onde a medicina é só um item dela. Então, a resposta humanitária, quando a gente vai estudar, todo mundo, às vezes, me perguntam lá no Instagram, nossa, mas onde eu estudo? Como que eu faço para ver medicina humanitária? Eu não acho coisas sobre medicina humanitária, porque a medicina humanitária, a medicina que a gente conhece, assim, então, tem um surto de ebola no Congo, a gente vai ajudar. A parte médica é fácil. Eu aprendi sobre ebola, sei como que trata ebola, sei como são os sintomas e tudo mais. Cara, a parte médica está resolvida. Então, a parte da medicina humanitária, ela acaba sendo uma parte pequena. Só que você, estando nessa localidade, então vamos num hospital no Congo, vamos num hospital na Síria, a gente tem que ter muito mais coisa. A gente tem que ver em relação à logística. Será que nosso hospital tem luz? Será que é gerador? Então o gerador só funciona meio período? Será que a gente tem água? Então a gente tem um poço lá que a gente pega água, ou a água vem de caminhão por doação ou por ajuda humanitária? Só que a gente tem que ver se se a gente consegue esse caminhão chega no nosso hospital, ou não, esse caminhão vai ser interceptado por algum rebelde, alguma força que está lá no conflito, vão sequestrar nosso caminhão, não vamos deixar passar e a gente vai ficar sem água. Então, a logística é muito importante. E o direito internacional humanitário também, a parte de direito. Quais são os deveres e direitos em quem está na guerra, tanto de quem está guerrilhando, quanto dos civis, quanto do país em relação onde está acontecendo a guerra, tem todo um código. Tudo bem que, às vezes, ele não pode ser seguido. Os rebeldes não vão seguir um código internacional humanitário lá, mas tem todo um código para a gente tentar seguir. Então, a medicina humanitária é uma pontinha só de uma par de coisa, uma porrada de coisa. Então, quer estudar medicina humanitária? Ótimo, estude medicina. Veja doenças negligenciadas, ebola,
cólera, outras doenças X. Mas estude mais, estude também logística, como que a gente vai pensar na parte da logística, como que a gente leva água para um local onde a gente tem que passar por vários pontos de conflito, como que eu vou ver o direito internacional humanitário. O direito internacional humanitário é legal que ele foi criado, quem surgiu com o direito internacional humanitário foi um empresário suíço, que ele deu, o Henri Dunant, que ele deu, vamos dizer assim, o pontapé inicial para a Cruz Vermelha. Então, a Cruz Vermelha nasceu através dele. Ele vendo o sofrimento na guerrilha de Solferino, na Itália, ele criou um código, ele olhou aquela situação e junto com o Encontro de Genebra, ele deu um passo inicial do direito internacional humanitário. A partir disso foi criada a Cruz Vermelha, e a Cruz Vermelha vem atuando aí desde a sua criação aí pelo Henri Dunant nessa parte. Então a Cruz Vermelha tem total pé no direito internacional humanitário, tem a parte de logística e a parte médica. Então, quer estudar medicina humanitária? Estude tudo isso aí. E tudo isso aí, eles são feitos em clusters. Como que são feitos clusters? Então, um dia eu publiquei um negócio desse de mitigação, preparação, desastre, resposta e recuperação. Toda essa parte de resposta, da onde a gente vai ter do desastre, isso vai ter ajuda de vários clusters, então vários grupos. Então, vamos lá de novo, resposta humanitária, está junto da medicina humanitária, que é uma coisa só. Então, lá a parte da saúde vai ter uma parte específica dela, onde vai mandar ONGs e a parte do país. Então, estamos falando da Síria. Então, a gente vai perguntar para o governo, se o governo vai ajudar a gente na parte da medicina, parte médica. Iremos ajudar, mas a gente quer ajuda também. Beleza. Então, a ONU vai lá e chama tanto parte da ajuda internacional quanto ONGs. Médicos Sem Fronteira quer ir? Quer. Cruz Vermelha quer ir? Quer. Vamos ver quais são as regiões, porque assim, não adianta nada a gente colocar Cruz Vermelha e Médicos Sem Fronteira, um hospital na frente do outro, tratando a mesma coisa. Então, esses clusters, eles vão definir qual ajuda a gente vai ter e aonde a gente vai ter. Beleza, a região da Síria que está em combate é menor. Então, a ONU vai chegar e vai falar, Médicos Sem Fronteira e Cruz Vermelha aqui não dá, ou uma ou outra. Ótimo, Médicos Sem Fronteira vai ficar aqui. Então, beleza, Médicos Sem Fronteira começa a atuar lá na parte médica. Aí, nessa parte de conflito, um monte de gente está saindo lá da cidade porque tá conflito, eles não querem ficar numa região onde é instável, eles estão tentando se mudar para outro local. Então, a ONU aciona lá a Acnur, que é o Alto Comissariado para Refugiados, chama a Acnur vai lá e tenta ver tanto a parte de abrigo, quanto a parte de proteção e deslocamento desse pessoal. Beleza, tem crianças envolvidas? Chama a Unicef. Então, essa parte de resposta humanitária são vários grupos, então é uma coisa muito grande. Medicina humanitária, então, é uma parte pequena de um todo gigantesco, onde muitas coisas são ligadas à ONU, e a ONU vai falar para onde a parte da ONU que fala isso é o OCHA, tanto faz, que fala para quais serviços vão ser realizados naquele local. Quando a gente pensa em, eu vou para algum país da África, eu vou para o sertão fazer expedição médica, acaba não sendo isso, porque não é uma área instável, não tem conflito, então a medicina humanitária é maior em relação a isso. Quando a gente fala de medicina humanitária, o que a gente está falando, então? A gente está falando dos Médicos Sem Fronteira, e a gente está falando da Cruz Vermelha, Save the Children, algumas outras instituições, umas ONGs internacionais gigantescas. Medicina humanitária, então, é isso. Então, Médicos Sem Fronteira, Cruz Vermelha e tudo mais. Porque a resposta é gigantesca. Então, Médicos Sem Fronteira vai ter que trabalhar junto com a Acnur, que vai trabalhar junto com a Unicef, que vai trabalhar junto com a parte de alimentação da ONU, é gigantesco. Essa parte maior da medicina humanitária, e é uma parte legal. Então, assim, estudar isso é complicado, porque a gente não tem nada no Brasil, as fontes ainda são escassas, porque é algo praticamente novo. Começou há 100 anos atrás, menos ainda em relação até definição do direito internacional humanitário, e
de vários códigos que acontecem em relação a conflitos, desastres, e é super novo. Por ser super novo, a literatura nisso ainda é escassa, e assim, conseguir enveredar nessa área é mais difícil. Mais difícil porque a gente está no Brasil, então não tem nenhum curso, mas assim, é super instigante porque é uma área nova, é uma área que não tem tanta pessoa, então é que a gente consegue, de uma certa maneira, tentar galgar coisas maiores. Então, mas você tem que pensar nisso. Você tem que pensar que medicina humanitária, você não vai estudar medicina. Você vai ter que saber, porque é muito, muito fácil. Eu chego na algum país africano, Congo, por exemplo, vou tratar ebola. Se eu pego uma semana antes e vejo quais são as doenças endêmicas daquele local e começo a estudar sobre aquilo, vejo que está tendo um surto de ebola, então vou estudar ebola, parte médica praticamente eu já fiz. Tem que saber toda a outra parte. Então é legal. Senta, estuda direito, estuda logística, estuda sobre refugiados, estuda sobre geopolítica. Então, beleza, eu vou ser mandado para a Síria, mas aonde é a Síria? Quem são os países que fazem fronteira com a Síria? Como que é o governo sírio? É guerra, então quem está guerreando com quem? Quem que é, o conflito é o quê? É o Estado contra rebelde? É população contra Estado? Quem é apoiado por quem? Beleza, Síria tem a parte do governo que é apoiado pela Rússia, a outra parte é apoiada pelos Estados Unidos. Então você tem que saber tudo isso. Isso é bem legal. Eu acho maneiraço pegar e tentar ver parte de geopolítica junto com parte de direito, com parte de logística, para tentar entender quando o paciente chega na sua porta com ebola, com alvejado de tiro, alguma coisa do tipo, se você está numa parte de conflitos. Isso é muito importante. Então, medicina humanitária é gigantesca. E tem outra parte que é a medicina de expedição, que eu acho que é o primeiro que encanta os olhos de todo mundo. Apesar da aula chamar medicina humanitária, a medicina de expedição ela faz parte da parte humanitária, vamos dizer assim. Mas a gente tem que tomar cuidado que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, medicina humanitária, isso que eu falei, mas eu quero falar da medicina de expedições, que é uma coisa mais palpável para a gente, e vocês, olhando a medicina de expedições, eu creio que vocês podem se apaixonar e pensar mais alto que a medicina humanitária. Às vezes, para você sair da sua cadeira da faculdade, ou mesmo se for um médico, para você pensar em estar lá em zona de conflito e tudo mais, pode ser muito grande, pode parecer alguma coisa inatingível. Putz, eu vou para o Congo, pode ser alguma coisa mais inatingível. Parte de medicina de expedições, você vai caminhando, vai subindo esses degraus, para quando você fala, é isso, beleza, é esse caminho que eu quero seguir, e vamos dizer que é um step a mais aí, um plus da medicina de expedições da medicina humanitária. Medicina de expedições é área remota igual a medicina humanitária. Então, área remota, locais inóspitos, mesma coisa. Medicina de expedições vai ser mais atendimento de urgência. Então, a gente está numa corrida de montanha. A gente está numa expedição onde o pessoal está subindo o Everest. Vamos lá para o cume do Everest. Então, tem sempre um médico com eles. Então, geralmente, acontece alguma coisa de urgência, o médico de expedição vai lá e atende. Então, ele vai estar numa área remota, num local inóspito. E ele vai ter tempo e recurso insuficiente. E se eu estou lá no campo 3, 4 do Everest, não vai ser fácil tratar a pessoa que está ali. E se eu tiver que fazer com essa pessoa, evadir com essa pessoa, vai ter que chamar um helicóptero, será que ela vai conseguir descer até os campos mais baixos? Como que eu vou fazer isso? Então, tempo e recurso vai ser insuficiente também. Eu não vou levar um desfibrilador, levar um kit de cirurgia na minha mochila, que é gigantesca, que eu vou ter que subir um morro. Então, também, tempo e recurso insuficiente. Área remota, local inóspito. Então, tem sua similaridade com medicina humanitária. Só que a gente está num local controlado, você não é instável. Ah, montanha, você nunca sabe o que vai acontecer. Verdade. Mas não é dessa forma que a gente trata a medicina humanitária de expedições. E a gente pode colocar expedições médicas. Então, quando eu vou para o sertão, quando eu vou para a África, quando eu vou para América Central, quando eu vou para Oriente Médio, a gente pode encaixar em expedições. Mesmo não sendo atendimento de urgência, a expedição médica entra nessa parte de medicina de expedições. Essas fotos são desse ano. Uma semana antes, na verdade, eu voltei de Uganda, essas fotos são de Uganda, na África, eu voltei de Uganda no último dia que o aeroporto estava aberto, no outro dia ele fechou por causa da pandemia. Então estava lá.
Então, medicina de expedições. A gente reuniu um grupo, fomos para Uganda, lá na África, para fazer atendimento médico em diversas aldeias. Primeiro, quando a gente vai para uma expedição médica, assim como a gente vai para parte de áreas remotas, a gente, de medicina humanitária, a gente tem que se despir de todos os preconceitos. A medicina humanitária, ela segue princípios humanitários. Os princípios humanitários, o que são? Humanidade, neutralidade, imparcialidade, independência. A parte de humanidade é tratar do ser humano. Então, acho que isso é a base da medicina. A neutralidade e imparcialidade é você atender sem olhar quem. A imparcialidade é você atender o que mais precisa. A neutralidade é você não tomar partido nenhum. Então, se eu estou num conflito, é aquilo que eu tinha falado antes. Se eu estou num conflito, eu não quero saber se quem bateu na minha porta é um rebelde ou alguém do governo ou algum civil. Eu tenho que atender. Então, eu não posso tomar partido de ninguém. E dependendo do caso, eu tenho que ser imparcial, eu tenho que atender quem mais precisa. Seja ele o rebelde. Ah, chegou um civil e um rebelde. O rebelde está mais grave? Eu tenho que atender o rebelde. Eu tenho que ser imparcial. E independência, eu não posso ser financiado. Eu posso ser financiado, mas eu não posso ir a favor daquela de quem me patrocina, vamos dizer assim. Então, eu recebo dinheiro do Brasil e eu recebo dinheiro dos Estados Unidos, por exemplo, estou na Síria. Eu não vou privilegiar os rebeldes, sabendo que os rebeldes são patrocinados pelos americanos, e vou negligenciar o governo da Síria, porque o governo é patrocinado pela Rússia. Então, independente, recebo dinheiro dos Estados Unidos? Ótimo. Obrigado por me ajudar, mas eu tenho que atender quem vier. Então, mesma coisa. Quando eu vou para a África, eu tenho que me despir todos os meus preconceitos. Ah, mas eu acho que aborto é ilegal. Não gosto de aborto, eu sou contra o aborto. Se eu estou indo, por exemplo, nessa comunidade onde o aborto é uma coisa super esclarecida, onde eles abortam normal, é uma coisa normal para eles. Eu não posso chegar, invadir e falar para eles que isso é errado. Então eu tenho que entender eles. Tem uma tribo indígena aqui no Brasil que, se nasce alguma criança com alguma deficiência, eles vão lá e enterram essa criança viva. Então, que eles não querem ninguém com má formações ou com deficiências na tribo deles. Eu não tenho direito de ir lá com uma coisa centenária, chegar e falar, vocês não vão fazer isso. Vocês não podem ter essa criança, vocês vão ter que criar essa criança e tudo mais. Então, eu tenho que me despir de todos os meus preconceitos. Se eu acho que isso é errado, eu posso comentar. Então, eu estou nessa tribo em Uganda que eles são a favor do aborto. Então, se eu sou contra, eu posso falar, mas não, o aborto pode matar a mãe, que pode, sei lá, que Deus não quer mesmo, sabendo que talvez eles não acreditem no nosso Deus, acreditem em outro Deus. Tentar argumentar, posso tentar falar com eles, nunca posso tentar impor. Por quê? Eu tô indo para lá num determinado período, esse período sempre é curto, e eu não tenho como direito de mudar uma coisa milenar, uma coisa centenária deles. Então, eu chego e tenho que me juntar a eles. E outra, se eu chego lá e ignoro as crenças deles, ignoro como eles vivem, a cultura deles, ninguém vai me escutar. Não adianta eu falar que o cara vai ter que tomar, esse senhor vai ter que tomar dipirona por causa da dor dele. Se eu não me conectar a ele, se ele não achar que eu estou ali disposto a ajudá-lo, ele não vai fazer nada. Ele vai até fazer a consulta, ele vai virar as costas e não vai tomar medicação nenhuma. Outra, se eu estou num local desse, remoto, com recursos limitados, será que se eu prescrever uma dipirona, ele vai ter a dipirona além da que eu vou levar? Será que quando eu for embora, ele vai continuar tendo dipirona? Será que se ele já não toma um chá, que isso ele toma, a tribo dele já toma um chá há 200 anos, e esse chá cura todo tipo de dor. Será que não é melhor eu saber que ele tem esse chá, falar para ele, beleza, esse chá, conversa com o pessoal da comunidade, esse chá melhora a dor? Melhora. Ótimo. Então, o senhor está com dor? Pode tomar esse chá. Ah, mas estou tomando esse chá e não melhora. Se a gente tem algumas cápsulas, alguns compromissos de dipirona, se a gente pode deixar e tudo certo, ótimo. A gente associa a nossa medicina com a medicina deles. Então, o senhor continua tomando chá, pode tomar toda vez que o senhor tiver dor, pode tomar o chá de novo, mas toma essa dipirona se não passar. Então, ali essas duas coisas. Então,
isso faz parte todo de um alinhamento com a comunidade. Não, eu não vou conseguir, eu vou chegar lá de jaleco e com roupa social. Eu vou espantar todo mundo. Então, eu já vou criar uma barreira. Então, toda vez que vocês forem para localidades diferentes, e vocês, como Liga de Saúde da Família, se vocês estão indo para o interior, então, sai da zona urbana e vai para, eu sei que faculdade, vocês vão ter que usar o jaleco até pra, como identificação. Mas o quanto mais vocês tentarem se aproximar dessa população, quanto mais entender as dores deles, mais próximos vocês vão ficar e mais confiança eles vão ter em você. Então, para vocês, eu estou numa zona rural de Jataí e eu estou prescrevendo aqui, nosso postinho consegue atender essa população direitinho, a gente tem as medicações que a gente quer e eu estou pedindo para prescrever, eu estou prescrevendo para esse senhor, sei lá, AS e um AS, que ele tome todo dia. Se ele não for com a minha cara, se ele não vir se ele não olhar para mim e falar ele tá com a gente, ou que se eu tenho uma postura de alguém superior, alguma coisa do tipo, ele pode saber que ele não tomando aquela aspirina, aquele AS, ele vai morrer, mas ele não vai tomar porque ele vai ter uma repulsa do médico. Então isso é muito importante, seja no interior, na zona rural aí dos PSFs de Jataí, quanto na África, quanto no sertão e outros locais. Então, entenda a localidade onde você está entrando. Veja como é a cultura deles. Eles sentam no chão, olha, tem um monte de mulher sentada no chão. A maioria dos homens está sentado no banquinho, as mulheres sentadas no chão. Será que isso é o machismo? É uma cultura centenária que eles fazem isso? As mulheres gostam de sentar no chão? Como que eles vivem na localidade ali? Tenta entender. Isso vai ajudar bastante a vocês conseguirem aplicar o que vocês sabem e, com isso, dar continuidade ao tratamento. Por exemplo, esse de branco e boina, ele é o nosso tradutor. Então, Uganda tem a língua Luganda, que eu não faço a mínima ideia, sabia só algumas palavras. Eu aprendi bom dia, boa tarde, como o senhor está, como a senhora está, tchau, muito obrigado, porque eu queria me conectar. É pouquinho, sabe? Como que fala bom dia, boa tarde, é pouquinho, mas isso importa muito, porque eles estão vendo que você está tentando aprender alguma coisa deles. Então isso é muito importante. Então, eu sabia poucas palavras em Luganda. Então, eu falava com esse tradutor em inglês, esse tradutor falava com esse senhor em Luganda, e ele traduzia. Tudo para dar errado. Então, essa dinâmica de eu falar com o tradutor em uma língua, ele passar para outra língua e volta com toda outra língua de novo, é complicado. Tudo para dar errado. Então, se eu falar para ele, pergunta para ele se ele tem refluxo vésico uretral sei lá. Esse cara não vai saber o inglês que eu tô falando, esses jargões médicos, esses termos médicos em inglês. Ele não vai entender nada. Se ele tiver vergonha de perguntar para mim, ele vai tentar falar qualquer coisa para esse senhor. Esse senhor também não vai entender nada do que ele tá falando. E vai virar uma salada mista do nada. Porque ninguém vai entender ninguém, não vou tratar ninguém, não vai dar em nada. Então, eu tenho que ser o mais simples possível para tentar que o meu inglês ele entenda, que desse inglês ele passe para Luganda, que esse senhor entenda o que ele está falando e devolva em Luganda, que depois devolve em inglês. Então, é simples. Então, às vezes as pessoas falam, nossa, mas tem que ter um inglês proficiente para essas viagens? Tem, porque você vai lidar com autoridades e outras pessoas que sabem inglês. Mas quando você está ali com o paciente, você tem que ser o mais básico possível. Então, inglês rebuscado, inglês... Não, vai ser o mais simples possível, aquele arcaico você vai ao banheiro, você consegue andar, você dobra o joelho, você estica o braço, dói quando deita, dói quando levanta. São coisas simples. Respira fundo, prende a respiração, coisas simples. Então, quando vai lidar com essa população, a gente tem que saber também como fazer. Então, tudo o olhar. Tudo se resume ao olhar. E desse olhar, a gente parte essa foto no sertão, que muitas pessoas não vão entender nada do que você está falando. Nada. E isso, de novo, vamos transferir aí para a Liga de Saúde da Família, que serve exatamente para a comunidade rural, que muitas pessoas não sabem nem ler e escrever.
O que eu faço? Essa falta do sertão, o que eu vou fazer? Eu vou falar para Dona Maria, toma, eu escrevo o nome da medicação como está na caixinha maior, eu sei que é ciprofloxacino, mas o maior da caixa está escrito Proflox. Então eu escrevo lá, Proflox. Dona Maria, a senhora tem que tomar um comprimido de 12 em 12 horas por 7 dias, entendeu? Eu escrevo lá, um comprimido de 12 em 12 horas por 7 dias. Entendi, doutor. Dona Maria, então me explica. Não consigo explicar, doutor. Então, ela não entendeu. Ela nunca vai falar que não entendeu porque ela vai ter vergonha. Então, você vai lá de novo. Então, eu faço um desenho. Então, eu faço um desenho de um comprimido, um solzinho da manhã, uma luazinha da noite, por 7 dias. Dona Maria, entendeu? Às vezes eu escrevo também a palavra, o comprimido, manhã, para se alguém souber ler ao redor delas, também sabe que ali é um comprimido, ali é de manhã, é de noite também. Mas entendeu? Talvez ela fale assim, doutor, não entendi. Ou entendi, me explica. Não consegue explicar. Você pode uma terceira forma. Então, a primeira foto aí, a caixinha roxa que mais, a primeira caixinha que mais tem é roxo. Então, corta o roxo da caixinha, cola lá, usa esparadrapo, que eu usei esparadrapo aí, gruda esse roxo aí na receituária e depois coloca do lado. Um solzinho e uma luazinha. Então, aquele roxinho você vai ter que tomar de manhã e de noite, no sol e na lua. Ah, outra caixinha mais vermelha, então corta um pedaço da caixinha vermelha e coloca lá. A outra caixinha amarela, então coloca a caixinha amarela ali. Então, tenta. Entendeu agora, dona Maria? Ah, entendi. Agora essa caixinha aqui eu tenho que tomar no sol e à noite. Isso, exatamente. Aí você pode me perguntar, mas antibiótico tem que tomar de 12 em 12 horas, não pode. Entendo. Mas se a gente falar para ela tomar de 12 em 12 horas, ela vai tomar? Não. Muitos não têm relógio, então ela não vai tomar. Ela não tomar é melhor do que ela tomar de 6 em 6 a 8, sei lá, às 8 da manhã e às 6 da tarde, ou às 10 da manhã às 6 da tarde. Então, assim, ela vai tomar 2 vezes, isso que importa. Então, ela sabe que o solzinho representa de manhã, ela sabe que a luazinha representa a noite, isso que interessa. É o ideal ela tomar de 12 em 12 horas? É, mas é muito melhor ela tomar do que ela não tomar. Então, escreve ao sol. Ah, são 3 vezes o dia. Beleza, o solzinho, um pratinho de comida para falar o que é o almoço e a luazinha à noite. 4 vezes por dia, o solzinho lá de manhã, pratinho de comida na hora do almoço. Um copinho lá de leite com uma bolachinha do lado lá para falar que é um café da tarde e uma lua para noite. Sempre dá um jeito. Então, melhor coisa para vocês tá tendo no PCF chegar e falar assim: Dona Maria, entendeu? Entendi. Então me explica como toma. Se ela entendeu, ela vai te explicar. Ah, esse Proflox, doutor, vai tomar um da manhã e um à noite. Vai ser por 7 dias. Ótimo, Dona Maria, pode ir para casa, tá tudo certo. Não, doutor, não entendi. Não consigo explicar. Então você vai ter que arrumar uma outra forma para explicar. Então, isso tudo você se conecta com a pessoa. Se eu passo um Proflox lá, metronidazol 250, um comprimido de 12 em 12 horas por 10 dias. A pessoa não vai ver que eu estou interessada nela, ela não vai entender nada, ela vai chegar em casa e não vai tomar. Se tomar, vai tomar uma coisa esporádica. Um dia toma um, depois 3 dias vai tomar outro, e esqueceu depois mais uma semana. Se você mostra para ela que você está querendo entender ela, querendo saber mais dela, ela vai tomar, ela vai se interessar. Esse doutor, esse doutor é bom, tá querendo me ajudar, tá querendo me explicar, então eu vou seguir o que ele tá falando. Então é importantíssimo. Se conectem aonde vocês estiverem. Faculdade é ruim porque você tem que ter o jaleco e tudo mais, mas enquanto vocês puderem também ser mais despojados em relação a essa população, é muito melhor do que você chegar com terno, gravata, todo alinhadinho num centro rural. Eles vão ter aquela coisa do respeito ao médico, o médico veio aqui, mas talvez você sendo mais um deles seja muito melhor do que esse medo, essa barreira que coloca como o Deus chegou, o Deus médico chegou. Então você perto deles vai ser muito melhor. Aqui atendimento em Honduras. Honduras é o segundo país mais pobre da América Latina, só vai ganhar do Haiti. O Haiti é o pior, Honduras é o segundo pior. Também, tentando me integrar com a localidade. Então, eu estava de calça, estava de bota, porque lá estava chovendo bastante, então cheio de lama, mas lá também é área de dengue, zika e chikungunya,
também tem malária, então tem que me proteger em relação a isso, mas camiseta, tá um calor, chove, mas tá calor, tô de camiseta. Onde tô atendendo tem sol, tô de boné. Então, isso faz com que eu também eu me conecte com a população. Se eu tivesse de jalecão lá de roupa social, talvez as pessoas teriam um afastamento comigo, mas não. Tô de roupa normal, camiseta, uma calça, consegue me conectar melhor. Tô atendendo ali, tem um cachorro do lado, vamos, deixa as coisas acontecerem. O importante é que as pessoas te compreendam, que as pessoas te ouçam e que aquele momento, aqueles poucos minutos sejam significativos para ela poder chegar e conseguir fazer o que você está falando. Então, ter o tratamento que ela merece. Se é um tratamento antibiótico, se é o controle da diabetes, se é o controle da hipertensão, deixa que ela entenda que você está para ajudar ela, que você está o máximo se conectando a ela, que ela vai se importar contigo e ela vai seguir o planejado. Muitas vezes vocês já ouviram falar, não, aquele médico é muito legal, pode passar anos que a pessoa lembra daquele médico, porque aquele médico deu um abraço na pessoa, aquele médico tentou entender onde ela morava, vem com asma, mas aí o médico não tá nem aí para onde ela mora. Mora numa rua de terra, mora onde a casa é cheia de mofo. Então, são pequenas coisas que as pessoas notam, porque essas pessoas são negligenciadas. As pessoas de áreas remotas, pessoas de zona rural, e eu posso falar de pessoas até da zona urbana, elas são negligenciadas, ninguém quer saber delas. Então, as pessoas que querem saber, elas ganham essas pessoas. E se vocês ganharem essas pessoas, vocês darão o melhor tratamento para elas, porque elas vão ouvir vocês. No mais Nordeste, quando a gente tem uma expedição que a gente consegue levar ultrassom, maior alegria. Ninguém nunca viu uma imagem de ultrassom. Vê então se o bebê na barriga, maior alegria possível. E uma das coisas que eu gosto da medicina de família e eu acho sensacional, são as visitas domiciliares. Então a gente está indo para uma expedição, seja Nordeste, seja Uganda, seja Honduras, que eu já fui, essas três, fui para o Ceará, outras expedições, a gente parte para casa das pessoas. Então tem pessoas que não conseguem se deslocar para onde a gente está. Então a gente se desloca para onde essas pessoas estão. E eu entrar na casa dessas pessoas, entender nessa segunda foto, eu consigo ver ali que na parede tem um Jesus pendurado. Ela tinha é igual aqueles filmes da Globo em relação ao sertão. Um monte de santinho, um monte de coisa. Então, eu sei que ela é católica, eu sei que ela é bem crente nas coisas de Deus. Eu sei que eu tenho a foto do marido lá falecido, mas tem as recordações, então eu sei que ela ainda é ligada a ele. Então, tudo isso eu tenho como me conectar a ela. Então, se ela fala que ela toma um xarope lá de alguma das ervas, que não vai causar efeito colateral nenhum, mas ela toma que foi algum vizinho que passou, mas que Deus deu e que aquilo está melhorando, ótimo. Pode continuar tomando, vamos tomar. Mas não melhorou? Toma essa dipirona, associa. Nunca tira uma terapêutica do paciente. De novo, as medicinas de expedições, medicina humanitária, eles têm data de início, de meio e de fim. Então, não é... o Médicos Sem Fronteira, eles ficam lá, pode ficar até por anos, mas eles começam e terminam. Expedições são 10 dias, 15 dias. Então, voltou rápido. Eu não tenho como mudar toda a característica com 10 dias. E outra, eu não vou ficar com 10 dias com a Dona Maria, não vou ficar com 10 dias com o seu Sebastião. Eu vou ficar minutos, eu posso ficar 1 hora com eles. Então, como que eu vou mudar tudo isso em 1 hora? Como que eu vou mudar tudo isso em poucos minutos? Então, tenta associar tudo que você puder associar o que eles têm de medicina, o que eles têm de cultura, o que eles têm de vivência, associe a sua prática. Por isso que, quando eu falo que você tem que se despir de tudo, dos seus preconceitos, de tudo que você tem criado para você entrar numa medicina de expedição, uma medicina humanitária, é por causa disso. Porque se eu posso achar que o melhor para ela é X, e ela não poder fazer esse X, e conseguir fazer um Y, que também tá bom, não vai ser a melhor terapêutica, mas vai tá legal. Então, beleza, então eu consigo olhar isso. Agora, se eu sou dogmático, não, ela tem que tomar esse tipo de medicamento. Não pode tomar garrafada, não pode tomar
o chá de quebra-pedra, sei lá. Não pode tomar porque isso é prejudicial, ou isso não faz nada, ó. Não tem comprovação científica nenhuma, não vi nenhum artigo, nunca vi em revista médica que saiu sobre isso. Acabou sua consulta. Você não vai conseguir atenção, você não vai conseguir pegar ninguém para você, e que qualquer coisa que você falar, a partir disso, elas não vão te ouvir. A senhora vai tomar? Vou. Vai chegar em casa, não vai tomar nada. Então, de tudo que eu falei, se conecte com o lugar. Seja, vá despido de tudo. Entre na cultura da pessoa. Que essa cultura seja a mais estranha possível. Entre. Faça com que essa cultura te ajude. Faça com que isso se transforme no seu maior ponto. Imagina, eu tô indo pro sertão, eu não conheço nada da parte dos sertanejos lá, não conheço nada da região, eu não sei como eles vivem, e se eu conseguir, em pouco tempo, entender qual é a dinâmica deles, entender como eles vivem, a minha dinâmica com todo mundo é muito mais fácil, é muito tranquila. Agora, se eu já vou pensando, ó, eles são machistas, eles são contra o aborto, eles não gostam de medicamento, que eles gostam de tomar garrafada, de tomar o chá, não sei o que lá, isso vai me travar. E se alguém vier falando isso, eu já vou ficar com cara de sei lá, uma cara ruim para que, putz, esse negócio não funciona de nada, esses caras não sabem de nada. Mas lá em São Paulo, no Albert Einstein, eu trato isso com a dipirona e é excelente, mas eles não sabem de nada. Então, gente, se conecte, perca todos, tire tudo que você tem na cabeça, tire tudo. O que você vai poder fazer é associar. Então, associe as coisas deles com a sua. Se você conseguir associar, ótimo, vai ser muito melhor para ele. Se não conseguir associar, entenda como que eles fazem. Não que você também não pode falar, mas isso aqui é muito melhor do que você está fazendo. Você pode, mas você não pode nunca descreditar aquilo. Você nunca pode falar que aquilo não serve. Mas tenta, se você acha que é necessário que a senhora tome a S, porque ela tem, já teve 2, 3 AVCs, então fale para ela, a garrafada é muito boa, o chá de quebra-pedra é muito bom, mas o AS associado com o chá de quebra-pedra é muito melhor. Então pode tomar o AS junto, porque o AS vai ajudar bastante assim, ó. Então tem tudo isso aí. Seja a mudança que você quer ver no mundo. Então, comece por você. Se você não chegar no local aberto a tudo nisso, seja medicina de expedições, seja medicina humanitária, seja vocês da Liga de Família, onde vocês estarão da casa das pessoas, estarão em ambientes que são fora do hospital, se vocês não se despedirem de tudo, se vocês não forem abertos, nada vai acontecer. Então, seja a mudança que você quer ver. Então, se dispa e vá com tudo. Muito obrigado, eu queria acabar rápido para vocês fazerem perguntas, porque eu sei que deve ter um monte de pergunta aí, porque é um assunto que não é tratado na faculdade. Esse aí embaixo é o meu Instagram, também pode perguntar por lá. Por não ter nada em relação a essas temáticas na faculdade, e eu falar que eu sei muito é muita mentira, porque também eu sei pouco sobre isso, mas é uma coisa que me interessa muito, cada vez eu estudo mais. E se eu estudar sozinho, eu não consigo levar a medicina de expedições, medicina humanitária para nenhum lugar. Então, eu preciso de vocês. Então, conto com vocês, conto com a interação de vocês, conto com que vocês se interessem por isso, porque eu posso ser o maior expert de medicina humanitária, mas eu não vou levar isso para nada, para ninguém, se vocês todos não forem comigo. Então, conte comigo para mais aulas, para, sei lá, o que vocês pensarem aí, estou sempre à disposição de vocês, para a gente conseguir fazer com que vire uma especialidade médica, ou que a gente consiga mais para frente fazer uma pós-graduação, uma especialização, ou pensar um pouquinho mais alto, uma residência médica em relação a tudo isso aí, medicina de expedições, medicina humanitária.